Olá, meus queridos. Bom dia. Como é que tá o tempo aí com vocês? Pra mim aqui tá um temporal se armando lá fora. E eu acho que tem tudo a ver com a lição de hoje, porque eu realmente, assim, eu sou um pouco assustada com temporais. Então, a primeira coisa que me veio em mente, quando eu sentei aqui, foi assim: obrigada por esse presente, Jesus. Porque enquanto eu vejo lá fora, eu fico olhando da janela aqui, né? Vejo esse temporal e o barulho do vento, aquela coisa que parece muito assustadora, muito amedrontadora. Já é uma lição para mim, já é uma lição para eu praticar. E a lição do dia é justamente uma lição para o dia de hoje, já com a lição 41, observando esse temporal lá fora, percebendo que todo temporal lá fora, todo o conflito, toda a guerra, toda a luta, todo o desespero, todo o medo de qualquer situação, agora para mim tá vindo um temporal, né? Um temporal com chuva, mas ele é significativo para tudo. E o temporal lá fora é o temporal das nossas mentes, né? Porque primeiro é na mente, depois é lá fora. E aí a gente inicia a lição hoje com Jesus afirmando pra gente que Deus vai comigo aonde quer que eu vá. É uma lição que traz muita paz. Porque se a gente pensar que a gente continua seguros em Deus, a paz vem. Claro que a gente não vai negar que o corpo realmente é sensível, que o corpo precisa de cuidados, né? Que a gente precisa proteger o corpo, né? Não é que eu vou sair agora na rua debaixo de um temporal, ou enfim, que eu vou atravessar a rua sem olhar para os lados, não é isso. Mas quando a gente consegue se voltar para a mente, a gente na hora a gente consegue ir para o lugar da onde a gente nunca saiu. Mas claro, isso é um treino, né, gente? É um treino diário para todos nós. Se colocar num momento de temporal, de furacão lá fora, só tá mostrando para nós o medo que a gente tem dentro, o conflito que a gente tem dentro, o temporal que a gente tem dentro. Só tá mostrando. É um retrato, é uma foto. Então, se dentro eu consigo me voltar a minha consciência para o lugar da onde eu nunca saí, com Deus, a calmaria vem. E mesmo que eu esteja vendo lá fora um temporal, ele é neutro, ele não assusta, ele não amedronta, porque eu me dou conta que são imagens. Mas voltando para nossa lição do dia, vamos lá. Esse, obviamente, é um pensamento feliz e da mesma forma óbvia,
Jesus não está falando sobre um literal Deus físico que caminhe conosco. Uma reminiscência da canção no filme The Student Prince, Eu Caminho com Deus. Eu não vi esse filme ainda, vou ter que ver. Jesus está nos dizendo aqui que a memória de Deus está em nossas mentes. O lar do Espírito Santo. E, portanto, está sempre conosco. Nós estamos sempre com eles, porque nós nunca saímos, a nossa consciência nunca saiu do céu, ela apenas se voltou para outro lado. Vamos dizer assim, Foucault, como se fosse uma câmera que tirou o foco do céu e virou o foco para a terra. Nesse sentido, Deus realmente vai conosco aonde quer que formos. Isso se tornará mais evidente conforme prosseguimos com a lição. E olha só o que Jesus fala aqui. A ideia de hoje eventualmente superará por completo a sensação de solidão e de abandono que todos os separados experimentam. A depressão é uma consequência inevitável da separação, assim como a ansiedade, a preocupação, a profunda sensação de impotência, a miséria, o sofrimento e o medo intenso da perda também o são. Nossa, gente, que lição profunda. Quem de nós aqui não passou, não passa por tudo isso que Jesus falou aqui? Todos nós passamos isso. Experimentamos isso, né? O que os separados experimentam. O que reaparece aqui é o importante tema da causa e efeito. Embora as palavras não sejam usadas especificamente, o ensinamento de Jesus, apesar disso, pode ser visto como um reflexo daquele tema. Nossos problemas são todos o mesmo e vêm de uma única causa. Acreditarmos que somos separados de Deus. Os efeitos desse equívoco são a preocupação, a depressão, miséria, sofrimento e medo da perda. Já discutimos antes como o mundo existe para prover causas à nossa aflição, o que meramente disfarça a causa verdadeira. Nossos egos são inacreditavelmente habilidosos em ocultar a verdade, levando-nos a nos sentirmos certos de que conhecemos as fontes da nossa infelicidade. Tudo menos a decisão da mente pela culpa. Portanto, se eu souber que Deus vai comigo aonde quer que eu vá, porque Ele está na minha mente, isso significa que eu não o abandonei e que Ele não me abandonou. Além disso, significa que eu não o matei, nem me separei dele. Se eu aceitar essa verdade da expiação, não posso me sentir deprimido, solitário, ansioso ou amedrontado, pois tudo isso vem da culpa, que sem a crença na separação não poderia existir. A maneira de eu saber sobre minha crença na separação
é me tornar consciente dos meus sentimentos de ansiedade, preocupação e infelicidade. Bom, se ele está dizendo aqui, é porque tem muitas pessoas que vivem no piloto automático e nem mesmo param para perceber que estão deprimidas, que estão ansiosas, que se preocupam o tempo todo. Isso está inconsciente para elas. De repente, alguém do lado de fora olha e percebe, mas a própria pessoa às vezes precisa cair em profunda depressão ou algo do tipo para reconhecer, né? Mas eu reconheço. Pode ser que não seja 100% das vezes, mas eu já consigo reconhecer quando está surgindo um sentimento de ansiedade, de preocupação, de infelicidade. É o treino, gente, do orar e vigiar. Não só orar e vigiar os pensamentos, mas as emoções, os sentimentos. Porque quando a gente fica inconsciente do pensamento, é como se fosse um plano B, vamos dizer, da mente, que daqui um pouco vai dar o gatilho da emoção, porque daí a emoção é mais forte para a gente perceber do que o pensamento. Como a gente está totalmente desidentificado da mente, a gente demora para perceber os pensamentos. A gente está tão identificado com o corpo que pra gente é mais fácil perceber a emoção, porque daí causa, fica doente, ou dá um aperto no peito, ou dá um frio na barriga, na boca do estômago, ou já fica enjoado, ou já fica com dor de cabeça, ou a emoção vai causando todas essas alterações físicas, e como a gente se identifica demais com o corpo, então esse é o momento que a gente começa a perceber. Mas na verdade é só o indício de que o pensamento estava equivocado, mas tu não percebeu o pensamento. Por quê? Por estar totalmente desidentificado com a mente. Viu só? Por que a gente demora para se dar conta dos pensamentos? Por isso, porque a gente saiu totalmente da mente e foi totalmente para o corpo. Mas quando a gente começa a treinar a observação dos pensamentos, daqui um pouco a gente já começa a conseguir pegar eles antes que eles precisem ir para o corpo, para as emoções. Então, a maneira de eu saber sobre minha crença na separação é me tornar consciente dos meus sentimentos. Aí já está indo para o corpo, porque mente não tem sentimento. A mente, um sentimento é algo do corpo. Sentimento, emoção. É por isso que é tão essencial não encobrir as experiências negativas. Não colocar para baixo do tapete. Se o fizermos, literalmente não haverá esperanças. O que está em primeiro, reconhecermos nosso desconforto e desespero. E depois percebermos que eles são simplesmente efeitos do nosso pensamento, de que Deus não vai a lugar algum em que nós formos, porque nós o matamos, fizemos um mundo à parte dele, um mundo onde ele não entra, um mundo onde ele não nos encontre. Nós não temos consciência disso. Tanto que a gente está sempre dizendo, vai com Deus,
esteja com Deus, Deus está sempre contigo, fica com Deus. Isso aí é papo furado, porque a crença mesmo, guardadinha lá no inconsciente, é de que tu tá sozinho, separado, e que Deus não vai te encontrar porque tu se escondeu num esconderijo muito bom. Num sonho. Esse pensamento pecaminoso representa uma decisão que agora pode ser alegremente modificada. Você precisa aprender onde estava errado, equivocado, e que você agora quer ser um aprendiz feliz, que fica feliz em estar errado. Ai, de novo esse assunto. Ai, eu tô muito feliz de estar errado, e vocês? Não tô mais querendo bancar que eu tô certa, não. Então você fica feliz em estar errado e não feliz porque provou que estava certo. Essa é uma ideia que não pode ser citada com frequência suficiente. Se você tiver um investimento em estar certo, nunca será feliz. Talvez você esteja certo hoje, mas a retidão ou inocência que você roubou de outra pessoa será raivosamente roubada de volta por aquele de quem você atirou. A única forma de você poder estar realmente certo é saber que Deus vai com você aonde quer que você vá. O que significa que tudo que o ego tem ensinado a você é uma mentira. E nós acreditamos. Você não se separou de Deus, porque você não poderia fazê-lo. Lembra daquela conversa original lá com Deus? Pai, eu posso ser separado, posso ser sozinho, posso ser triste, deprimido, miserável? E então Deus diz, não, meu filho, não pode. Mas você pode acreditar que sim. Agora Jesus volta na lição dizendo que os separados inventaram muitas curas para aquilo que acreditam ser os males do mundo. Mas a única coisa que eles não fazem é questionar a realidade do problema. Nossa, eu vou fazendo a lição aqui com vocês. A gente tá junto. Olhem a profundidade disso aqui. Eu vou ler de novo. Os separados inventaram muitas curas para aquilo que acreditam ser os males do mundo. Mas a única coisa que eles não fazem é questionar a realidade do problema. Vamos ver o que o Ken vai falar aqui. Males do mundo está entre aspas, porque não existem males do mundo. Uma vez que não há mundo, como poderia haver males? Existe apenas um pensamento mau. Curas está entre aspas, também porque você não pode curar um problema que não existe.
O verdadeiro problema é a separação. E se nós não reconhecermos esse pensamento como a causa dos nossos problemas, como poderemos questioná-lo? Sem falar em mudá-lo. O ego nos convenceu de que a separação é real. E esse é um pensamento tão terrível que nunca poderemos olhar para ele novamente e ainda menos destruí-lo, como Jesus explica no texto, no capítulo 21. Em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas. O ego, portanto, nos aconselha a fugirmos da mente. Por isso é tão difícil silenciar, porque quando a gente silencia, a gente começa a ouvir. Por isso que a gente não observa os pensamentos. Porque o ego nos aconselha a fugir da mente. O lar do pensamento de separação. E erigirmos uma defesa após a outra. Colocarmos parede sobre parede. Tudo o que serve ao propósito de enraizar nossa atenção no mundo do corpo, que a gente estava falando antes. É muito mais fácil eu perceber algo quando já está no corpo, porque eu me identifico com o corpo, do que observar algo que está na mente, porque eu não me identifico como sendo mente. Mas a gente deve pensar assim que quando Jesus fala que a gente só precisa remover os bloqueios à consciência do amor, a gente não precisa buscar ser amor, se desenvolver para ser amor, estudar para ser amor, praticar para ser amor. A gente só precisa estar disponível para que o Espírito Santo remova essas barreiras, essas paredes todas que a gente criou. E na verdade é como se fosse, sabe, um desenho animado que tá cheio de parede lá e simplesmente elas somem e dissolvem. Essas paredes, esses bloqueios, elas são irreais. São irreais. No momento que a gente decidir que a gente não quer mais elas ali, elas se dissolvem, elas se desfazem. Mas para isso sim a gente precisa de treino. Então essas paredes que a gente coloca é tudo o que serve ao propósito de enraizar nossa atenção no mundo do corpo. Portanto, estamos protegidos do questionamento da realidade aparente dessa afirmação. Eu sou separado de Deus. Enquanto permanecermos no estado de ausência da mente, nunca poderemos realmente questionar a realidade do problema, que permanece sempre em sua fonte, a mente. No entanto, seus efeitos não podem ser curados, porque o problema não é real. Nossas tentativas de curarmos um problema no mundo, quer seja em nossos mundos pessoais ou no mundo mais amplo, nunca vão alcançar o sucesso. Talvez o sintoma desapareça temporariamente, mas ainda vamos acreditar que o problema, que a causa, é real. Enquanto o fizermos,
a causa da culpa vai continuar a gerar sintomas. Os sintomas substitutos de Freud, que nos incomodam. Apesar da sua dor exigir atenção constante, no entanto, a causa subjacente dos sintomas permanece não percebida. E o ego continua a reinar triunfante até que possamos exclamar: tem que existir outro caminho. Isso é a gente questionar. Isso é a gente questionar a realidade do problema. Tem que existir outro caminho. Essa é a negação certa que a gente tem que fazer. Negar o problema, porque ele não é real, mas tem que olhar para ele. Não colocar debaixo do tapete, porque quando a gente coloca debaixo do tapete é porque a gente está com medo dele. E se a gente está com medo dele, a gente está dando realidade para ele. Então ele vai parecer que é real mesmo. A gente vai experimentar que ele é real mesmo. Nosso professor nos ajuda finalmente a irmos além do efeito para a causa, para que ela possa ser modificada. A ideia para o dia de hoje tem o poder de dar fim a toda essa tolice para sempre. Palavras de Jesus. A ideia para o dia de hoje tem o poder de dar fim a toda essa tolice para sempre. E tolice, isso é, embora possa tomar formas sérias e trágicas. Aquilo que eu estava falando. Se a gente der realidade, se a gente não quiser olhar porque está com medo, não é que a gente não quer olhar porque a gente não está dando importância e não está dando realidade, não é isso. Se a gente não quer olhar, a gente está dando realidade. A gente está com medo de olhar, por isso não olha. Não é porque não está dando importância. Não quer falar, não quer olhar, não quer... Olha, Jesus, olha, Espírito Santo, eu estou percebendo isso. Corrige a minha mente que está percebendo isso. Por isso que Jesus, nossa, bate tanto nessa tecla, para que a gente não coloque hierarquia nas coisas, nos problemas, nas situações. De achar que uma é sem importância e outra tem uma importância enorme, porque todas são a mesma. O ego nos ludibria com isso. Então aquilo que a gente pensa, ai, que bobagem, não vou me incomodar com isso. Ai, que bobagem, não vou ficar com esse pensamento mesquinho na cabeça. Ai, isso aí é uma bobagemzinha. É tudo o mesmo. Então olha para esse sentimento, para essa emoção, para esse pensamento, e entrega para Jesus, para o Espírito Santo. Olha, observem junto com eles em cima do campo de batalha, percebendo que aquilo ali são imagens. E aqueles pensamentos de conflito, que seja raiva, que seja mágoa, que seja qualquer coisa, ela é mentira. É o ego que está te contando essa historinha. Mas tu não pode ficar com medo desse filmezinho de terror do ego, senão tu tá dando realidade. De forma importante, Jesus não usa a palavra pecado. Ele simplesmente diz tolice. Porque não existe pecado. O que ele expressa aqui é idêntico ao que ensina em O Herói do Sonho, onde ele diz que o problema é termos esquecido de rir da diminuta e louca ideia. E que o Espírito Santo olha para nossas preocupações e ri delas. Não de forma zombeteira, mas com gentileza, que sabe que os transtornos
não são reais. Agora me veio na cabeça assim, sabe? Criança bem pequenininha, quando tá sofrendo ali por uma tolice, fazendo um drama gigante. Eu tenho visto até muitos vídeos na internet sobre isso, assim, tipo, uma criança coloca o pezinho num lugar e não consegue tirar e faz um drama, quase morre berrando. E aí tá, aí o pai vai lá e tira o pezinho, aí ele vai lá e bota de novo, e chora de novo, e fica desesperado de novo. Então, como que um pai e uma mãe sorri numa situação assim? É com gentileza, de quem sabe que aquele transtorno que a criança está passando ali não é nada. Esse tema é recorrente através de todo um curso em milagres, mas a seguinte passagem do final do capítulo 27 é representativa. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. Olha quão profundo é isso, gente. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer: meu irmão, Filho Santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer, e deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu, ao do Espírito Santo. Mais para frente, agora o Ken comenta aqui, que mais para frente no livro dos exercícios, vamos examinar o uso da metáfora brinquedos para representar a natureza aparentemente gigantesca do pecado, que só serve para ocultar sua tolice inata. Tudo que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Isso vai curar todo o pesar, a dor, o medo, a perda, pois isso vai curar a mente que pensou serem reais essas coisas e sofreu devido à sua aliança com elas. Se eu souber que Deus vai comigo, que através do Espírito Santo, seu amor está sempre comigo, vou perceber que tudo que eu acreditei e percebi não era real. Novamente, esse é o medo. Se as minhas crenças e percepções não são reais, então eu também não sou real. Portanto, eu inconscientemente me agarro à crença de que a culpa é o céu, pois isso prova que eu existo. O eu que penso ser. Olha o que Jesus diz aqui.
nunca pode ser privado da tua santidade perfeita, porque a sua fonte vai contigo aonde quer que vás. Nunca pode sofrer, porque a fonte de toda a alegria vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes estar só, porque a fonte de toda a vida vai contigo aonde quer que vás. Nada pode destruir a paz da tua mente, porque Deus vai contigo aonde quer que vás. Que coisa linda! Jesus gostaria que você visse de que forma tão rápida e teimosa você tenta provar que essas afirmações são erradas e as suas crenças certas. Você faz isso provando que o mundo é hostil, ameaçador e pecaminoso. Ou que você é hostil, ameaçador e pecaminoso. Não importa qual dos dois. É extremamente útil olhar para como você se defende contra essa verdade. Afirmando continuamente que você está certo e buscando provar isso. Também é crucial que você reconheça que não acredita nas palavras de Jesus. Como ele vai lhe dizer na próxima sentença. Então, depois de todas aquelas palavras lindas que Jesus disse ali, agora ele completa dizendo: compreendemos que não acredites nisso tudo. Como poderias? Enquanto a verdade está escondida lá no fundo de ti, sob uma pesada nuvem de pensamentos insanos, que é densa e obscurece as coisas, mas, no entanto, representa tudo o que vês. Como você poderia entender isso quando ainda acredita que existe um você lendo essas palavras ou ouvindo? Como você poderia entender quando continua preocupado com seu especialismo, individualidade e problemas? Mais uma vez, vemos a natureza proposital dos nossos pensamentos insanos, levando às nossas percepções insanas. Eles mantêm oculta a verdade que realmente iria nos libertar do sistema de pensamento do medo, ódio e sofrimento do ego. Jesus então nos diz aqui na lição que hoje faremos a nossa primeira tentativa real de ultrapassar essa nuvem escura e pesada e atravessá-la para chegar à luz que está além. Jesus vai usar essa forma novamente na lição 70. O pensamento, sendo o de que Jesus é aquele que vai levá-lo através das nuvens, ele pede que você não negue a presença dessa nuvem de culpa, individualidade e especialismo, mas que preste atenção cuidadosa a ela. Nunca poderemos atingir a luz sem primeiro atravessar a nuvem escura e pesada, apenas para o ego. Na verdade, no entanto, ela é só um frágil véu diante da luz.
como lemos nessa maravilhosa passagem extraída do texto. Pois a realidade da culpa é a ilusão que parece fazer com que ela seja pesada, opaca, impenetrável e um fundamento real para o sistema de pensamento do ego. Sua transparência e pouca consistência não são evidentes até que vejas a luz por trás dela. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Essa barreira aparentemente pesada, esse solo artificial que parece uma rocha, é um bloco de nuvens escuras e baixas que parece ser uma parede sólida diante do sol. Sua aparência impenetrável, das nuvens escuras, é totalmente ilusória. Ela dá passagem suavemente aos topos das montanhas que se erguem acima dela e não tem qualquer poder para impedir qualquer pessoa disposta a escalá-las e ver o sol. Não é forte o suficiente para impedir a queda de um botão, nem para segurar uma pluma. Nada pode se basear nela, pois é apenas a ilusão de um fundamento. Tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em suas mãos. O mesmo deveria acontecer com as nuvens escuras da culpa, que não são mais impenetráveis e nem mais substanciais. Não irás ferir a ti mesmo viajando através delas. Permite que o teu guia te ensine a sua natureza sem substância à medida que ele te conduz além delas. Pois lá embaixo há um mundo de luz, sobre o qual não projetam sombra alguma. Na verdade, esse ensinamento sobre a natureza insubstancial é o coração e a alma de um curso em milagres, a essência da expiação. Ele ensina que não há necessidade de nos defendermos contra o pensamento da culpa, que não tem efeito e, portanto, não está lá. Novamente, podemos notar como a profundidade dos ensinamentos do texto é encontrada oculta nessas simples lições do livro de exercícios. Continuamos agora com as instruções para o dia. Fazem voltar a um longo período de prática. Dessa vez, Jesus nos impele mais diretamente a irmos para dentro, tornando clara a distinção entre a atividade cerebral de pensar. Lembra que a gente tem visto bastante essa diferença? E a atividade da mente, a verdadeira fonte dos nossos pensamentos. Hoje haverá apenas um período de prática longo. Pela manhã, se possível, assim que te levantares. Senta-te quieto por uns 3 a 5 minutos, com os olhos fechados. No início do período de prática, repete a ideia de hoje bem devagar. Depois não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma. Ao invés disso, tenta sentir-te voltado para o teu interior, além de todos os pensamentos vãos do mundo. Tenta entrar com profundidade na tua própria mente, mantendo-a livre
de quaisquer pensamentos que poderiam desviar a tua atenção. Podes repetir a ideia de vez em quando se achares útil, mas acima de tudo, tenta mergulhar bem fundo dentro de ti mesmo, longe do mundo e de todos os tolos pensamentos do mundo. E tudo aqui é tolo, como diz o Kenneth. Ou melhor, é tolice acreditar que as coisas do mundo podem nos trazer prazer ou dor. Aprofundarmos-nos através delas significa ultrapassarmos nossa identificação corporal, o local aparente da nossa dor e prazer, em direção à mente, que é a única fonte dos nossos sentimentos e pensamentos. É na mente que experimentamos a presença de Deus através do Espírito Santo. E é na mente que a decisão de substituir a presença do ego pela dele é tomada. As próximas 2 sentenças enfatizam a distinção crucial emprestada de Platão entre aparência e realidade, cuja consciência é o propósito de irmos para dentro. Estás tentando ir além de todas essas coisas. Estás tentando deixar as aparências e aproximar-te da realidade. Jesus quer que primeiro olhemos cuidadosamente para o que nos parece real. O mundo, repleto de pessoas ouvindo e vendo nossos corpos, e cujos corpos nós ouvimos e vemos. O próximo passo, então, seguindo a orientação gentil de Jesus, é reconhecermos a natureza ilusória dessas aparências e irmos além delas, para os pensamentos do ego. E então, finalmente, além do ego, para o pensamento de expiação do Espírito Santo, para o pensamento de correção do Espírito Santo. É bem possível alcançar a Deus, Jesus está nos falando. De fato, é muito fácil, porque é a coisa mais natural do mundo. O caminho se abrirá se acreditares que é possível. Olha o mundo que parece que a gente fez somente por acreditar que a gente poderia ser separado. Então, se acreditarmos que é possível, que é fácil alcançar a Deus, não tem erro. Jesus não está dizendo que você tem que acreditar totalmente nisso. Você só tem que acreditar que talvez, só talvez, seja possível que ele esteja certo e você errado. É um convite para testar. E é por isso que a gente é válido, muito válido, e Jesus fala aqui para a gente pedir testemunhos de que o que ele está falando é verdade, de que a gente está errado e ele está certo. Então conversa com Jesus, pede testemunhos para ele, para que você possa experimentar que ele está certo e você está errado. Se a única coisa natural nesse mundo é atingir Deus, e tudo nesse mundo é um movimento contra Ele, então nada nesse mundo é natural, incluindo você mesmo, seu corpo, personalidade, existência individual. É a sua crença que vai levá-lo para casa. Essa frase para mim
Jesus. É a sua crença que você pode voltar para casa que vai levá-lo para casa. Uma vez que você coloque seu poder sob o princípio de expiação do Espírito Santo, corrigindo a crença equivocada na separação. Jesus depois enfatiza para nós a importância dessa lição, tentando fortalecer nossa confiança no processo do livro de exercícios de retreinar nossas mentes a fazer o que ela é, o que ela sempre fez, que é criar com Deus e não separado dele. Esse é um entre os muitos discursos de estímulo que ele nos dá ao longo do caminho. Esse exercício pode trazer resultados muito surpreendentes mesmo na primeira tentativa. E mais cedo ou mais tarde é sempre um sucesso. Entraremos em maiores detalhes sobre esse tipo de prática à medida que avançamos. Mas ele nunca falhará completamente e o sucesso instantâneo é possível. Use a ideia de hoje com frequência durante o dia, repetindo-a bem lentamente, de preferência com os olhos fechados. Pensa no que estás dizendo, no que as palavras significam. Concentra-te na santidade que está implicada nelas a teu respeito, na companhia infalível que tens, na proteção completa que te cerca. Essas últimas linhas apontam para a verdade que repousa logo além da ilusão, uma verdade que é a nossa, uma vez que realmente nos focalizemos nas lições e prática dos exercícios. Então, a última linha da lição. De fato, podes te dar ao luxo de rir dos pensamentos de medo, ao lembrares que Deus vai contigo aonde quer que vás. E o Ken finaliza também a lição aqui, dizendo que Jesus volta ao tema de rirmos do ego. Não levá-lo a sério. Isso só será possível quando trouxermos nossos pensamentos de medo ao amor de Deus, que é lembrado para nós pelo Espírito Santo. Sem esse processo de levarmos as ilusões à verdade, nossa risada seria superficial, na melhor das hipóteses, e zombeteira e julgadora na pior. A risada do Espírito Santo nasce do sorriso gentil, que conhece a diferença entre aparência e realidade, ilusão e verdade, separação e expiação. Na lição 187, Jesus faz a afirmação aparentemente ultrajante de que você poderia olhar para a dor, sofrimento e fome no mundo e rir de tudo isso. Rir do nosso teatro, a única maneira. Você riria do sofrimento não porque você está zombando das pessoas, mas porque, tendo se unido ao Espírito Santo em sua mente certa, você sabe que isso não é verdade.
não tem o poder de tirar a paz e o amor de Deus de você. Fiquem com essa lição nas suas mentes, ecoando o dia todo. Vai ficar na minha também. É muito linda. E lembrem que é só necessário a gente acreditar que a gente só pode voltar para casa. E segue com a lição do dia. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Meus amores, obrigada por estarem aqui comigo nessa jornada de volta para casa. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.